Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu. Nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de você. Vocês estão aqui no Amorland Sage, onde eu falo do processo ascensional, do processo de ascensão do humano, de um ponto de experiencialidade onde ainda ele é limitado, ele é pequeno, para a realização da sua divindade numa única vida, se a pessoa assim que trilha ou deseja trilhar esse processo assim o desejar. Vai curtir, dá uma checada lá na minha playlist de ensinos da transição planetária, ano 2. Já estamos lá, acho que com 7 lives feitas nesse ano que adentramos. E tem também a playlist dos ensinos da transição planetária ano 1. E tem a minha playlist aqui do Diário de Bordo, onde nós já estamos aí com 12 vídeos. Eu estou passando todos os processos com os quais você vai lidar na senda ascensional e insights interessantes dessa senda. Por sinal, os 2 últimos vídeos nós falamos sobre a localização geográfica do mundo espiritual, tá? Um referencial para você ver quais partes da atmosfera são equivalentes a quais partes do mundo espiritual do nosso sistema planetário. E na de hoje, mais cedo, eu falei um pouquinho sobre essa pergunta que a cabrunha, que às vezes fica na cabeça de tanta gente que está no processo da ascensão, sobre a existência de Deus. Deus existe, então tá bem legal essa conversa que eu tive hoje na parte da manhã. Hoje, no vídeo agora desta noite, eu quero falar sobre conandros, tá? Conandros é algo que todo mundo que está na senda ascensional, quem já passou e quem ainda está passando, pelo menos as fases da senda ascensional que são pertinentes a serem atravessadas no mundo físico, vai os perceber, vai tomar nota deles, mas talvez você nunca verbalize, você nunca vá pesquisar o que é esse padrão que eu estou observando na minha senda ascensional, e vai lá e põe na internet aí acha um nome que é a síntese disso que você vem observando, tá? Então, conandros é algo super comum. Opa, mexi na minha câmera, vamos arrumar aqui, fiquei animado e a câmera tremeu, tá? Então, conandros é algo super comum na senda ascensional, e conandros vão se manifestar, vão se apresentar para você em diferentes momentos da senda e sempre pertinentes àquele momento, e também em diferentes níveis de ascensão. Então, em cada nível ascensional, os conandros eles vão tomar uma forma específica, uma maneira de se apresentarem específicas condizentes com aquilo que está sendo atravessado naquele nível ascensional. E você vai perguntar, o que são conandros, tá? Andro, tá? Vem da palavra de varão, homem, tá? Então, andro quer dizer homem, varão, tá? Virilidade, tá? E con vem de engano, tá? Ou do pré-homem. Então, se a gente fosse definir a palavra conandro, é o pré-engano do homem, tá? Ou o pré... tem até uma outra palavra. O pré-desvio do homem, tá? Ou a pré-enganação do homem. Você fala, gente, o que é isso? Transliterando, então, para palavras simples, conandros são testes, não só testes energéticos dentro da senda ascensional, mas testes que funcionam como armadilhas. São pegadinhas da senda ascensional, vamos assim dizer. E eu vou explicitar melhor o que eu tenho em mente com conandros e porque é importante a gente se aperceber dos conandros. Primeiro ponto que a gente tem que estabelecer aqui para conversar com conandros. Primeiro, a gente sabe que evoluir nunca é fácil, tá? Principalmente num plano físico como a Terra, tá? Essa aqui a gente fala, em inglês a gente fala que é a escola dos hard knocks, tá? É a escola de evolução a escola de evolução dos duros de cair, tá? Não é para qualquer alma, não. Então, assim, qualquer processo de crescimento aqui na Terra
Quer seja profissional, quer seja emocional, não precisa ser necessariamente sobre essas áreas dentro do processo da ascensão. É doloroso, exige muito esforço, exige muita dedicação, exige muito comprometimento, tá? Então, as pessoas normais, e eu falo pessoas normais assim, pessoas que não estão acordadas, elas por si só dizem como a vida pode ser difícil no planeta Terra. E aí esse nível de dificuldade triplica, fica 10 vezes, 12 vezes mais exacerbado quando você está no processo da ascensão, tá? Então, assim, o processo da ascensão, ele é um processo de evolução consciente, intencionado, autogerado, tá? E ele assim, num passo cadente, né, da ascensão, a ascensão ela já é um processo acelerado. Você está evoluindo, às vezes milhares de anos, centenas de anos, num único recorte de uma vida de, sei lá, em 60, 70 anos. Então, assim, esse processamento ultra rápido torna o processo da ascensão um processo muito Foucaultio, como eu gosto de dizer. E com Foucaultio, o que eu quero dizer é um processo que é quase impossível você atravessá-lo e se manter 100% apercebido do que você está atravessando. É um processo muito dinâmico, é um processo quase imparável, é um processo em Foucaultio, como eu falei. É um processo que ele só é um processo se ele tem uma velocidade constante, maior do que outros processos de crescimento pessoal que existem no mundo, para quem não está ascendendo. E é um processo que você não pode ficar muito preso em que momento que você está atravessando ele, porque senão você trava o correr da energia dentro desse processo. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que estabelecer para falar de Conandros. Você vai ascender, espere, tu vai descer no inferno 1000 vezes e vai subir 1000 vezes ao céu, e vai descer ao inferno mais 1000 vezes, vai subir mais 1000 vezes até o céu, até você não precisar ter mais necessidade nem de ir ao céu e nem de ir ao inferno, porque você vai estar no meio e você vai ter criado ali um ponto de equilíbrio, tá? Um nirvana para você. Você vai se salvar, por assim dizer. Você vai produzir a sua salvação desses dois estados extremos. E aí o estado no qual você se encontra não é uma mescla dos dois. É um subproduto de você ter ido aos dois pontos de existência máximos e ter criado algo para si, algo unicamente seu. Então o processo de ascensão, ele é esse processo super intenso, ele é doloroso, tá? É um processo que te desafia todo dia, tá? Todo dia tem algo para ser tratado, tem algo para ser trabalhado, tem algo para ser ajustado. Então você tem que entrar com essa mente no processo da ascensão. É a coisa mais única que você vai passar num plano físico como a Terra. Então tá, é difícil. É isso que eu tô querendo dizer. O processo da ascensão é difícil. Não é para qualquer um, não. Tá? É para todos. Mas quando eu digo que não é para qualquer um, é no sentido assim, não é para aqueles que vêm aqui só para dizer que estão espiritualizados, aqueles para dizer que sabem um pouquinho de espiritualidade, aqueles que só querem angariar conhecimento, tá? Aqueles que só querem ter conhecimento cognitivo. Aí, se você vem com essa mentalidade, com essa postura, não é para você, tá? Fica na sua vidinha limitada e pequena. E aí a segunda coisa do porquê ele é um processo tão verborágico, tá? É quase uma antropofagia, vamos dizer, é pelo fato de que o próprio processo, ele é autoconsciente, tá? Isso que você chama de ascensão, que é a tecelagem dos seus corpos de luz, o ancoramento de corpos de luz, você sempre ter um passo constante de acordar para camadas espirituais cada vez mais altas, você se realizar como um ser divino, você viver como um ser divino aqui no plano físico, tudo isso é algo tudo produzido, gerado por você, de dentro do teu superior, da tua mônada, de você como eu humano em comunhão com eles, mas vocês estão gerando uma coisa que também tem vida própria, que é o próprio processo da ascensão.
Então, o processo da ascensão, como todo bom filho, tá? Como todo filho gerado da mãe e de um pai, ele vai testar os seus limites. Ele vai testar, tá? Você para ele ver o que ele pode fazer com você ou não. Não tem assim quando você tem um filho? Quem é que é pai e mãe deve saber. Você tem um filho e uma filha, nos primeiros anos é uma maravilha, né? A criança te obedece e tal. E aí vai chegando uma hora que a criança vai ganhando uma própria consciência de si, de ela estar no mundo, de como ela se relaciona com o mundo, tá? E aí ela vai começando a formar suas próprias opiniões. E aí às vezes as opiniões que ela vai formando e as interações que ela vai tendo com outros seres humanos, talvez desafie ou entre em conflito com aquele ensinamento, com aquele treinamento, com aquela educação que ela recebeu dos pais. Então a criança às vezes começa a testar os pais para ver até onde ela pode ir, né? Puxar uma barreira estabelecida pelo pai, até onde ela não pode. Então as crianças elas aprendem muito por tentativa e erro, elas vão te testando. E o processo da ascensão, que ele é autoconsciente de si mesmo, como se fosse um fruto, tá? Do seu apercebimento de que você é mais do que apenas um ser humano, ele vai te testar. Tá? Então esse é o segundo detalhe aqui, ó, antes de a gente falar de Conandros. A ascensão é punk, a ascensão é um processo violento, eu digo mesmo, é um processo violento. E segundo, você está lidando com... Você gera algo para te servir, que é a ascensão, e a ascensão ela é uma simbiose com você, ela é autoconsciente de que ela está te servindo, tá? Então, não há apenas você atravessando a ascensão, tá? Há você atravessando a ascensão e a ascensão que tem uma consciência própria, é como se fosse um ser também te atravessando. Então, tem esse segundo detalhe antes de a gente falar de Conandros. E aí, tem um terceiro detalhe, tá? Deus, vamos assim dizer, ele não vai entregar os segredos dele com facilidade. Não é porque ele é ruim, não é porque ele quer que fica tudo só com ele, não é porque ele quer continuar sendo o único que é Deus, porque se ele entregar tudo que ele sabe, então ele deixa de ser Deus. Deus não pode deixar de ser Deus, obviamente. Mas é porque ele como é algo que está acontecendo muito rápido e é muito intenso e é muito dinâmico, certo? Ele quer saber que o novo repositório daquele conhecimento, daqueles segredos que ele vai transferir para você através da ascensão, novo repositório, este sendo você, está preparado, tem estrutura, é um repositório que apetece, quer dizer, é um repositório que satisfaz as condições que acabam sendo necessárias para um certo conhecimento ser assentado nele. Um certo conhecimento ser assentado em você, descido em você. Tu consegue entender? Então, assim, Deus, através dos mestres ascensionados, vão te testar. Eles vão te testar. Eles vão ver se você fez a lição de casa. Eles vão ver se você... Qual que é a tua? Porque às vezes você começa no processo da ascensão e você é realmente algo genuíno. Eu quero ascender, eu quero ser de serviço para esse planeta, eu quero ser de serviço para a vida, eu quero trabalhar em comunhão com o ciclo universal da vida. Mas isso se mantém durante todo o processo. Então, terceiro ponto, tá? Nada vai ser entregue de bandeja para você. E antes de ser entregue, vão haver testes de outras consciências. Elas querem saber se você está pronto para tornar o corpo de Deus menos cancerígenico, tá? Você se alinhar com o corpo da vida, que é o universo. Então, você vai ser colocado contra a parede. Eles vão testar ao máximo o quão profundo você mestrou um certo aspecto da ascensão, um certo ensino da ascensão, tá? Para que eles possam estarem certos de que você é uma adição, tá? À dança da vida e não alguém que vai destoar da sinfonia. Então tem esses 3 pontos de a gente falar de Conandros, tá? A ascensão é um processo violento, é muito difícil, tá? Segundo, você está entrando numa simbiose com essa própria
coisa que nós chamamos de ascender, ascensionar, tá? Então ali tem que ter uma comunicação muito boa. E terceiro, você vai ser testado, tá? E você vai ser testado para ver se esse fluxo de energia no qual você está surfando, que é as próprias energias da ascensão, conseguem atravessar qualquer empecilho, qualquer desvio, qualquer objeto obstruindo a sua estrada nas sendas de volta para o eu eterno. E aí você vai falar, tá, tudo bem, você estabeleceu esses 3 pontos, Charlie, então onde que entra os conandros aqui? Tá? A gente falou que o conandro é o pré-engano do homem, tá? É a pré-enganação do homem. E aí, os conandros, como eu disse, eles são testes energéticos, tá? Mas numa forma de... como que eu posso dizer? Eles podem se apresentar como um sudoku, sabe? Sudoku ou sudoku, sabe aquele negócio que você tem que preencher, aquele que tem até revistinha? Ou ele pode se apresentar como eles darem para você exatamente o que você quer, tá? O que está no seu subconsciente e verem como você reage. Basicamente as duas formas que os conandros funcionam, tá? Mas assim, deixa eu explicitar melhor o que são os conandros. Então eu vou te dar um exemplo assim. Vamos supor que algo que você está trabalhando na sua ascensão é o desapego, tá? O desapego de tudo e todos. Você não ser mais apegado a nada nesse plano físico, por mais importante que seja para você. Sei lá, desde um objeto na tua casa muito caro que você ganhou de presente, ou vamos pensar a uma pessoa que você não tem mais contato, mas você tem um amor incondicional, sempre super ultra transbordante por essa pessoa, tá? E você sabe disso, você tem essa consciência. Você já explicitou, já falou disso abertamente em oração para os mestres ascensionados, nas suas meditações, o que quer que seja. Você está lendo materiais, tá? Para te ajudar a você se despir desse apego excessivo, doentio, ok? E aí você vai ter momentos em que você está estudando, você está implementando ações para esse desapego ir se esvaindo, se desvanecendo. E você tem momentos assim que você fala, putz, estou ressoando com isso. Você chega em certos momentos desse caminho que você está trabalhando para superar essa limitação humana, e nesses pontos você fala assim, ok, eu sinto que agora finalmente eu entendi isso, não apenas cognitivamente, intelectualmente, mentalmente, eu estou ressoando com essa energia de não viver no apego. E aí, nesses momentos em que parece que... como que a gente diz? Parece que a areia, o pó meio abaixa. Parece que você realmente, sabe, catou o ponto. Aí o que acontece? Vem vários testes. Vários testes conectados com a questão do apego. Tá? E sempre conectados até o nível onde você desenvolveu desse desapego. Vamos criar situações na prática, tá? Para ver se isso se transcreve para a realidade. Essa energia que ele disse na qual ele está. Ele falou que ele desapegou completamente. E aí, geralmente, vão vir através das duas coisas que você tinha mais apego, tá? Mais apego. Às vezes pode ser algo assim... Vem uma criança na sua casa e ela adora a sua estante de souvenirs, estou dando um exemplo. E a criança pega justo, né, um souvenir, tá? Sei lá, você trouxe lá de Caxemir, você trouxe lá da Índia, que é um globo de cristal com o Monte Everest, e você, sei lá, pagou 300 pila e a criança não quer largar e a criança chora e não sei o que. Tá? E aí você tem que dar pra criança, porque você fica com dó de não deixar ela levar embora de presente. Tá vendo? É um teste. Vai desapegar mesmo? Você falou que você tá desapegado, mas nós vamos tocar na ferida, justa coisa que você
você fala que não tá apegado, mas então mostra pra gente. Isso é um conandro. Vê como que você reage, tá? E às vezes os conandros são duplos. Não só como você deixar a coisa aí, mas como que você vai lidar emocionalmente com aquela criança entrando ali em choque, porque ela tá chorando e não sei o que, e a mãe não sabe cuidar. Geralmente você é uma pessoa, talvez, que num outro ponto da sua ascensão você se gatilha muito quando qualquer pessoa chora, quando tem um problema, quando você tá numa saia justa. E aí ali, conectado com esse conandro em que você está sendo desafiado, tá? A ver se você abre mão daquilo que você gostava muito, você ainda também está sendo desafiado como você lida com uma situação incômoda dentro da tua própria casa. Então, olha o exemplo do conandro, tá? Esse conandro em si não é um teste criado pelos mestres sempre, tá? O conandro, ele vai se constituir naturalmente na tua vida, tá? Os conandros são os melhores instrutores para nós na senda da ascensão. Porque assim, quando você já está na senda da ascensão, você já está trabalhando a sua bioenergia, você já desenvolveu um relacionamento com a tua bioenergia até um certo ponto, tá? Então assim, a sua bioenergia capta quando numa meditação ou numa oração você fala que você mestrou aquilo, tá? E aí, aquela informação vai para a tua bioenergia. Nós introduzimos essa, né? A sua bioenergia recebe aquela faixa de energia que diz que você agora vive no desapego. Então a sua bioenergia começa a abrir vários portais de experiências aonde você pode exercer aquilo que você disse para ela, você emanou para sua própria divindade de que você agora já pratica com excelência. Então é a tua própria energia que começa a abrir esses portais para ver, tudo bem, ó, a gente agora já mestrou ser desapegado. Vamos criar uma situação aqui que uma criança quer levar algo de enfeite da casa dele. Tá, vamos criar uma situação que você vai trombar na mesma semana 5, 7, 8 vezes com aquela pessoa que você não vê há tempos, para ver como que você reage, para ver se tem alguma oscilação emocional e por conseguinte energética. Então não são os mestres ascensionados. Os mestres ascensionados eles só vão te mandar um tipo de conandro, de teste energético com uma moral espiritual por trás, perto das iniciações ou durante a graduação de uma iniciação específica, ou se você pedir o teste. Tá? Aí não é a própria consciência da sua bioenergia, tá? Mas os conandros que eu tô falando geralmente é isso. Quando você diz que você tá preparado, acho que catei isso, mestrei isso, os portais para que você possa demonstrar dentro da sua divindade que você realmente mestrou isso vão aparecer para você. E aí tem esses daqui, né? Que esse daqui, por exemplo, da criança, o exemplo que eu dei, como do Sudoku, né? O Sudoku que chama, né? É você completar a tarefa. Como que você resolve isso? Tá? E ainda mais que são dois problemas que você sempre teve dificuldade combinados numa situação única. Dificuldade de sair de situações incômodas, mas ali a situação te pedindo que você desapegue de algo, justo daquilo que você falou que você conseguia desapegar, mas que você nunca passou pela experiência para saber se você conseguia mesmo, tá? Então esse é meio um exemplo de um conandro Sudoku, que você tem que completar certinho, tá? Tem que encaixar a resposta correta certinha no evento, porque aí mostra que você não tem apenas o conhecimento intelectual, teórico, você sabe como implementá-lo. Então é uma sessão de treinamento, é isso que são os conandros. E aí tem os conandros que eles são mais como... Eles são tipo espelhamentos. E com isso o que eu quero dizer? Eles são cheios de façadas, e por façadas a gente quer dizer, eles são cheios de, não é impropriedades, esses conandros eles são cheios de meias, não diria meias verdades, mas eles são cheios de transparências, eles parecem que eles estão te positando, te desafiando para algo, mas mesmo aquilo ali já está ali propositalmente no conandro para te levar numa direção e você não cavar mais fundo, tá certo?
Então, esses são os conândrios, que é o engano do homem, como a gente fala na própria palavra conândro. É uma situação que te apresenta uma situação controlada, tá? Que tem ali todos os elementos, que sabe-se que a sua mente está condicionada já a ler esses elementos específicos como sendo uma certa coisa, ou o conjunto deles como sempre sendo uma certa leitura, para te desviar da real realidade interiorana daquela situação controlada. Em resumo, tá? Tem conândros que eles aparecem para te testar, são eventos, circunstâncias na vida dentro do caminho ascensional, que eles têm uma premissa de engano. Tá? É como o enunciado de uma prova, que foi o enunciado tem uma pegadinha, ele foi escrito errado propositalmente. Só que eles não te dizem para você, eles querem saber se você consegue primeiro identificar o erro do enunciado ou da circunstância, porque na hora que você identifica o erro, tá? Mostra como a sua situação, a sua consciência situacional dentro do caminho da ascensão está realmente ativada, o quão perceptivo você é. Então, assim, um conândro dessa categoria, o objetivo dele ali não é a gente ver a aplicação do que você aprendeu na ascensão e um momento de exercitar, tá? É a gente ver como você pode adaptar o que você sabe e que você já tem prática no caminho da ascensão, quando essa situação é apresentada sobre camadas e sobre muitos véus de incerteza, ou de engano, ou de mentira. Eu vou pôr isso de outra maneira, tá? Vou dar um exemplo claro. Você está numa conexão de alma, tá? O que acontece numa conexão de alma, qualquer que ela seja? Você vai, se você já está acontecendo, né, o casamento alquímico, tá? Todos os seus corpos sutis já estão entrelaçados com o corpo sutil, com os corpos sutis da outra pessoa, já estão virando um sistema único. Você talvez quantionicamente, como o pessoal gosta de dizer, você vai sentir tudo que a outra pessoa está sentindo, não porque é telepatia. É porque vocês estão compartilhando um mesmo campo de energia, tá? Não há diferenciação, não é uma ligação de um campo de energia com o do outro, é o mesmo campo de energia. E aí, se você já tem a tendência, se você é o lado na conexão, que você sempre vai ao socorro do outro, então vai ser construída uma situação aonde você vai sentir certos estímulos, tá? Na sua coluna de chakras, na sua energia, porque já sabe-se que você vai ter a tendência de achar que a outra pessoa está passando por algum problema, e você vai fazer justamente o quê? Você vai querer correr para ajudar a pessoa, tá? E aí, esse é o engano, tá? Você está sendo induzido ao erro propositalmente, certo? Às vezes não tem nem nada a ver com que a pessoa está passando por um problema por lá. É algo autogerado em você, porque sabe que você já tem a tendência de ler essa situação e esse evento dessa maneira. Só que aí o que quer se observar é se você consegue catar que esse é um engano, que isso é algo proposital. E aí às vezes quer se catar também se você consegue estar ok em não fazer nada e deixar o conândro se dissipar naturalmente, tá? Então tem esse tipo de conândro na senda da ascensão. Tem um de aplicação, vamos ver se aprendeu mesmo. Vamos te dar uma situação para você resolver. E tem uma outra situação que é para ver se você consegue ver um problema através de camadas. E se você consegue identificar as camadas que estão ali naquele problema que não são reais, certo? E aí tem um terceiro tipo de conândro. Tem o primeiro da aplicação, tem esse de você ter uma visão multifacetada, tá? Multilênsica, né? Você usa várias lentes diferentes para você ver as diversas camadas de um mesmo problema. E você ter durante, né, a passagem dentro desses dois tipos de conândro, sempre a consciência de que você está num teste energético, tá? E tem um terceiro tipo de conândro. Como que eu posso explicar esse terceiro tipo de conândro? Que
como que eu posso... Eu tô tentando buscar um referencial que eu posso dar para vocês. Eu tô buscando aqui um exemplo que eu acho que vai ser relevante. Ok, enquanto eu tento lembrar desse exemplo, só finalizando o segundo tipo de conandro. Então, assim, esse segundo tipo de conandro, ele é muito perceptível por quando você está recebendo exatamente o que você quer, tá? E aí muitas pessoas vão achar que você está recebendo exatamente o que você quer porque você está recebendo abundância, porque você está na abundância, tá? Então é tipo assim, sabe quando alguém te pergunta qual é a cor da banana? Aí você fala, é amarelo. Aí a pessoa te pergunta, é amarelo mesmo? Aí a pessoa fala, sim, é amarelo. Aí a pessoa te pergunta de novo, é amarelo mesmo? Tá? Aí você fala, sim, lógico que é amarelo. Aí a pessoa fala, olha, mas eu sou um estudioso de frutas. Por isso que eu tô te perguntando, é amarelo mesmo? Aí tu fica... Aí tu começa, no ponto que tu começa a se duvidar. Então esse segundo grupo de conandros faz meio isso. Ele vai desafiar, ele vai ver quão enraizado já está na sua divindade essa lição, esse ponto, esse aspecto que você mestrou. Ele quer ver quão profundo vai as raízes. Então, tipo assim, você fala assim, olha, nunca mais, essa pessoa me maltratou, não quer estar comigo agora, não importa qual seja a minha conexão com ela, não vou mais ficar atrás dela, não vou ficar mais indo no Instagram dela, não vou ficar mais stalkeando ela. Aí vem lá, logo uma mensagem de WhatsApp, ou vem vem alguém, um amigo seu, falando sobre ela. É o universo perguntando, é mesmo? Você tem certeza? Aí tu fica o quê? Tentado aí ver a mensagem. Aí você fala, não vou ver. Aí vem de novo, Você recebe uma mensagem, um e-mail da pessoa, é o universo de novo. É mesmo? É isso mesmo? É o universo te testando. Ele quer ver qual é o seu comprometimento com o seu desenvolvimento pessoal. A que ponto você está disposto a ir? Tá? E aí a hora que ele achar que você... Não, menina é séria no negócio. Aí o conandro se dissipar. E aí, gente, tem os conandros também que são que você pede, tá? Então você pode pedir assim, olha, manda todos os últimos resgates que eu preciso fazer para eu terminar esse bloco aqui da ascensão. Resgates é assim, gente, coisas que você veio consertar no mundo físico de vidas passadas. Ou manda para mim toda a minha última leva de energia karma para eu não ter que lidar com isso lá na frente, tá? E aí, isso às vezes vem através de testes, não necessariamente de situações, tá? Onde você passa um sofrimento, uma injustiça e é isso, só tem que passar por aquilo. E por que vem através de conandros, através de testes? Porque no mesmo momento que você está liberando aquela energia karma, assanando, nulificando finalmente, entrando em equilíbrio de novo, você também, através do conandro, tem um aspecto mental cognitivo, de você entender o processo no qual você está. Isso te ajuda a você extrair uma gema de sabedoria daquele evento, tá? Então é isso, você sana e ao mesmo tempo você já integra a sabedoria do evento ao seu corpo de consciência. Então nós vamos ter esses 3 grandes tipos de conandro. Nós vamos ter o conandro é um estágio, é uma experiência daquilo que você já aprendeu. Nós vamos ter esse que é o conandro do engano. Ele vai te dar uma direção e ele quer que você caia nessa direção, porque aí mostra que você então ainda não mestrou bem aquele aspecto e mostra que talvez a sua resolução, a sua determinação de levar aquilo a cabo, as últimas consequências não é tão grande assim. E aí isso vai ficar sendo mandado para você toda hora até você mestrar todos os aspectos e a subcutaneidade desse evento, quer dizer, você mestrar todos os aspectos escondidos ou não aparentes desse aspecto que você está tentando mestrar. E tem o conandro de circunstância. Você mesmo fala, olha, sim, eu acho que eu quero, vamos ver como que eu tô me saindo. Ou você fala assim, me manda esse certo bloco de experiências porque eu tô pronta, eu já sano isso, tá? E geralmente são esses que tem mais aí a mão do seu time espiritual. Então,
O que são os conandros? Vai haver várias armadilhas no caminho da ascensão. Várias armadilhas. As próprias energias da ascensão, pela constituição delas, vão te testar, tá? A sua mônada e o seu superior vão te testar, tá? Porque é um grande investimento, tá? A mônada e o superior descer para viver em você. Eles querem ter certeza de que as estruturas da nova casa deles é firme, que é você, esse templo físico no qual você está, certo? Deus e os mestres ascensionados vão te testar e a tua própria energia, ela naturalmente vai criar situações aonde você pode preencher aquilo que você já disse, você expressou e emanou para dentro de você ou para o éter de que você mestrou. Então a sua bioenergia ela vai criar esses portais, essas situações, essas circunstâncias, esses eventos, aonde você pode adicionar nesses eventos todo aquele conhecimento angariado. E aí quando você adiciona neles, eles são transformados em sabedoria. Então você tem tanto o espelho teórico daquilo como aquilo espelhizado, né, ou espelhado como uma situação que você pode virar e falar, olha, eu tenho essa teoria que é assim, 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 esse teórico, e aqui está a aplicação. Eu passei por esse evento na minha vida, onde eu apliquei a teoria desse aspecto da minha ascensão, dessa maneira, e o problema foi resolvido dessa maneira, tá? Então, assim, o que eu quero dizer? Tem certas respostas na ascensão que não vão vir tão claras, tá? Nem tudo na ascensão é tão claro assim. É no processo, e são através de testes, ok? Então, assim, você vai sendo passado por refinaria em refinaria, você vai sendo refinado em vários níveis, tá? Você primeiro é moído num largar de vinho, né? Você é esmagado as uvas lá nos pés, entendeu? Aí depois você vai para dentro de uma fornalha, aí depois você sai dali, você é estratificado, você é transformado em grão. Então, assim, são vários processos de filtragem, e grande parte desse processo de filtragem, do seu refinamento, da sua purificação, é o que nós chamamos de conandros. Então, assim, você percebe que algo não está dando certo na tua vida. Do nada, estava indo tudo bem, é algo que você tinha até conseguido se dar bem na vida, porque por causa da ascensão, e começa a dar errado, saiba, isso daqui é um teste. Isto é um teste energético. Identifique qual que é. É apenas para eu praticar o que eu já sei, é para tentar me desviar do caminho, ver como que eu reajo, ou é algo que eu já pedi, é um processo que eu sabia que ia vir e os mestres arquitetaram para mim. Tem um quarto tipo de conandro, que na verdade eu deveria ter colocado como terceiro, que é os joguetes mentais, tá? Então, assim, esse é outro comunsíssimo, tá? Você tá indo bem, tá fazendo o seu momento de presença, você tá, sei lá, fazendo os seus mantras, mantrando o nome de Deus ou uma palavra de poder, tá? E aí a sua energia vai perceber qual que é o calcanhar de Aquiles naquela prática em específico. Ou qual que é o calcanhar de Aquiles seu naquele hábito, tá? E aí o que vai acontecer? Eles vão ativar justamente esse calcanhar de Aquiles no momento que você está fazendo essas práticas, tá? Para ver se você entra na mente ou não. E aí eles vão apresentar um pseudo-fato ou uma pseudo-percepção que naturalmente, se você fisgar ela, você vai ficar preso na gravidade daquela percepção, daquele pensamento, daquele fato, daquela informação. E você vai ficar rodando em círculos. Você vai ficar tentando combatendo ou tentando se relacionar com aquele fato, com aquela informação e com aquele pensamento. E aí você vai ficar preso numa mentalização. Então é muito comum no processo da ascensão, tá? Então tem pessoas, por exemplo, que entram na ascensão através de uma conexão de alma que ficam presos. Mas por que a pessoa me maltratou? Por que a pessoa nunca deu bola pra mim? Por que a pessoa parece que tá tudo bem com ela? Isso é um conandro, Essas informações, essas percepções de mundo foram dadas para você justamente para te manter presas a elas. Porque enquanto você ficar presas a elas, você ficar rodando e tentando entendê-las intelectualmente,
e criando uma espiral de raciocínios do porquê. Isso mostra que você energeticamente ainda está sendo puxado para uma gravidade muito densa, tá? As energias baixas, menos elevadas, conseguem te puxar facilmente através de uma isca de pensamento. Então é por isso que existe esse conândro. Tem outras pessoas na ascensão que ficam muito presas às dores, tá? As dores emocionais, as dores físicas que vão acontecendo, os efeitos colaterais da ascensão, e aí não saem disso. É um conândro de mentalização também, tá? Então eles, percebe-se, uou, isso chama muita atenção dele. Vamos mandar isso, dor aqui, dor acolá, dor não sei o que, e você fica tão preso em sanar aquele problema. Você fica preso na forma, é o problema manifestado que você não consegue parar e ver a causa, a parte subjacente, quer dizer, a parte inferior, debaixo do pano que está causando aquilo. Que às vezes a parte interior que está causando aquilo nem está causando aquilo, tá? Nem é a real causa. A real causa é o conândro, que faz um espelhamento de algo, aparece para você como algo palpável no mundo físico, e aí logo que você aceita aquela figura de realidade, passa a existir uma causa interior, não física, mas quando a causa mesmo é apenas o conândro, é o teste. Não há nada na tua espiritualidade, na tua bioenergia causando, só passa a existir quando você aceita aquela figura de realidade. Então, assim, é muito normal na ascensão o pessoal cair nesses joguetes mentais, tá? Nesses devaneios mentais. Por exemplo, muita gente tem assim, Charlie, eu comecei a ver vultos, ou sei lá, comecei a ter experiências sobrenaturais, eu achei que eu tava ficando louco, e aí a pessoa vai caindo naquilo e vai, sabe? E é tipo um vórtice, você vai rodando, sabe? Parece um buraco de pia, né? Ali como que chama aquilo na pia? Parece não é desentupidor não, gente. Eu não sei as palavras em português. Parece aquele, né? Não é bico de pia. Como que chama isso, gente? É o ralo da pia, né? Tem uma água ali, você vai rodando, vai rodando e vai rodando, tá? E quanto mais em direção você vai a ele, mais você se afasta das bordas, tá? Onde você poderia escalar e ganhar uma perspectiva maior, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com toda essa conversa sobre conândros? Por que eu tô falando sobre conândros aqui para vocês? Porque boa parte dos problemas que você acha que tem na ascensão são conândros, tá? Aqueles empecilhos no caminho que estão lá para você ficar preso naquele ponto do caminho, para você não entrar num estado de paz, para você não entrar num estado de tranquilidade, sabe? Sempre presente, sempre consistente, sempre permanente. É para você ficar preso em algo que é localizado, em algo que é impermanente e você o tê-lo como permanente. Tá? Então são como que fala? São não é os ladrilhos do caminho, mas conândros são eu quero colocar isso de uma maneira melhor. Conândros, eles são são próprias manifestações suas, tá? A tua escuridão, ela sabe que você está num caminho ascendente, literalmente. Ela não pode competir com isso, não tem como ela ir contra, mas ela pode te desacelerar. Ela pode fazer você estar no caminho e estacionado no caminho. Você está no caminho, mas você está estacionado no caminho. Ou você ficar gravitando numa certa altura do caminho e não seguindo. Você está no caminho, você está ali, mas você está em algo cíclico. Você não está ascendente e para frente. Então os conândros é um uso, né, da nossa energia, digamos, de escuridão, não diria inventiva, mas
é um uso para uma finalidade positiva, tá? Assim, são os referenciais, te dando o termômetro a todo momento de como você está se dirigindo no caminho da ascensão, tá? Então, assim, às vezes tem pessoas, por exemplo, que ficam presos, uma coisa que é um conando constante, as pessoas estão na ascensão, sincronicidades. Gente, sincronicidades existem? Sim, tá? Mas se você fizer a sincronicidade o seu método base, o seu método padrão de receber mensagens do espírito, isso vai virar um conandro. Porque você já não vai conseguir abrir o seu espectro de percepção para todas as outras formas do espírito se comunicar, tá? E aí geralmente, as sincronicidades você começa a catalogar. Tal coisa sempre significa geralmente tal coisa. Tal número sempre significa tal coisa. Aí o universo vai começar a jogar com você. Ele vai te mandar um monte de borboleta, que você meio, né, tá no inconsciente coletivo de que borboleta é renascer, tá? Você já vai sempre pensar que é renascer. Você não vai parar para você pensar, se abrir para a possibilidade. Será que a borboleta pode ter um outro significado? Certo? E aí, às vezes, o significado da borboleta é você mesmo se abrir para renascer para a possibilidade de que ela pode ter um outro significado, ela pode ter qualquer significado em qualquer dado contexto. Então, consegue perceber a loucura? Então, o universo ele vai se acomodar ali também. Se você se acomodou apenas naquela forma de comunicação, ele vai se acomodar ali também. E aí, quando ele se acomoda, ele só manda através daquele meio. Por exemplo, se tem uma coisa que você precisa receber, que você precisa saber sobre a sua ascensão, sobre o seu desenvolvimento pessoal, que não dá para mandar, não vai ficar nunca claro através de uma comunicação de sincronicidades ou de syncs, tá? Ou de sinais, o universo não vai mandar. Porque você ficou preso àquele padrão. E isso é um conando, você ficou preso a um engano autogerado. E aí você sempre fica esperando através daquele sinal, daquele tipo de sinal, tá? A categoria de sinal, e não vem aí, e aí tu fica perdido, e tu fica gravitando ao redor de um portal, de uma porta que geralmente te provia respostas que não pode te prover aquele tipo de resposta que você está procurando, tá? Conandros também é uma maneira de a gente ver se a nossa banda de consciência, a consciência que a gente está acessando, ela é constante, tá? Ou se ela é igual, tá, ou paralela à do conandro, tá? Ou se ela é mais baixa do que a do conandro, porque se ela for mais baixa do que o conandro, você vai ser puxado direto para ele, você não vai conseguir sair daquilo tão cedo, até você conseguir ter uma gravidade consciencial maior do que o conandro, tá? Se ela for paralela ao do conandro, tá? Você pode ter pontos de contato com aquele conandro, tá? Mas nunca vai dar liga. Você sempre vai ver aquela coisinha, aquela experiência voltando, mas não dá liga. Mas aí também você sempre fica ali, parece que aquele conando vai meio te acompanhando no caminho da ascensão. Nunca aquela experiência cai por terra por completo. Tá sempre meio ali paralelo com você, porque você tá na mesma frequência. Agora, quando a tua consciência é maior do que a do conandro, tá? Você pode ser se levado momentaneamente a ser puxado por ele, e a tua consciência, ela, quando você se apercebe, opa, tem algo aqui. Aí tu começa a acelerar e aí o conandro ele perde, tá? Essa capacidade de atração. Então essas ideias do conandro, é ver aonde está tua banda consciencial, certo? Eles são sugadores. Tá? Eles são sugadores e ao mesmo tempo, por sugarem, eles medem. É um termômetro da tua consciência aplicada. Porque assim, na ascensão nós temos a consciência não aplicada. Tá? A consciência aplicada é a consciência manifestada. É o conhecimento da senda e que você ganha de si mesmo na própria senda. Essa é a consciência aplicada ou manifestada. A consciência não aplicada é a consciência que a gente chama de consciência estoica. E o que isso quer dizer? É a consciência que tem movimento, ela se move dentro de um dado corpo, no caso aqui as energias da ascensão, tá? Mas dentro do próprio corpo com a qual ela se locomove dentro dessa senda, a energia ali está constante, ou seja, não morta, mas inerte, tá? Então essa é a consciência estoica.
Se a sua consciência ela for estoica na ascensão, ela está se movendo dentro do caminho da ascensão, mas ela não produz efeitos fora do seu próprio corpo consciencial, o próprio corpo que tem aquela unidade de consciência, ela é inerte. E quando ela entrar em contato com o conandro, ela tá ali. É um invólucro de consciência, mas ela fica à mercê da gravidade do conandro. Tá? Então, às vezes, os conandros também eles acontecem para fazer um pacote de consciência que está acoplado à sua consciência como campo, tá? Desenvolver a habilidade de não ser apenas um invólucro de consciência, ser um invólucro de consciência que pode se desdobrar e se tornar uma consciência aplicada, manifestada, materializada na sua experiência no mundo físico. Então, é importante. O que vocês têm que guardar de conandros? Vai haver testes no caminho da ascensão, tá? Vai ter testes no caminho da ascensão. Então, assim, se você tem um medo irracional de perder alguém da família, você vai ter, às vezes, alguém na tua família com uma doença grave ou, sei lá, alguém debilitado. As energias da ascensão. Elas têm... natural, as energias da ascensão elas têm uma natureza probatória mesmo, porque só de você passando no fogo e no refogo, que tu vai vendo a profundeza, tá? Da ilimitabilidade, da ilimiteza, da ilimitação, da capacidade do seu espírito de manifestar-se como a consciência que ele é através do veículo das suas 3 mentes, os seus 4 corpos inferiores, em conjunção, em congruência com esse corpo físico, dele se experienciar através do humano que ele mandou para ter uma experiência aqui no físico. Então, conandros é algo fascinante. E tem subcategorias de conandros, e conforme você vai se apercebendo dessas armadilhas, desses testes energéticos, tá? E testes de medição de energia, você vai percebendo quando eles estão para acontecer, quando eles já aconteceram, quando você atravessou eles, certo? Então tem certos conandros, por exemplo, que você não evita de você ser sugado por ele. Ele é igual uma teia de areia, eu já falei muito, você vai através dele, você passa através dele. Você não faz nenhum movimento de você se retrair daquele conandro ou ir mais rápido, não. Você simplesmente vai, como se ele não estivesse lá, você o ignora e você o passa. E aí aquela problemática na sua vida se desvanece. Então não se esqueçam, não é um mar de rosas o processo da ascensão, tá? Há várias potestades, como a gente chama, há várias unidades de consciência que fazem a manutenção da senda da ascensão de cada indivíduo e da senda universal da ascensão, que é todos os seres inteligentes no universo caminhando de volta para o eu eterno, que eles são ativados naturalmente quando você chegou num platô da sua ascensão. E eles fazem você revisitar todo aquele platô através de situações. E eles meio que são autômatos conscienciais da senda da ascensão que ajudam a arquitetar os conandros junto com a sua própria energia, bioenergia que já forma esses portais. Então lembre-se, você vai ter provas na ascensão. Você vai ter que passar pela experiência prática de tudo que você está fazendo energeticamente, de tudo que você está cultivando consciencialmente, tá? E de tudo que você está se despindo energeticamente, consciencialmente, em questão de comportamento, em questão psicológico. Você vai passar. E quando você estiver na experiência, primeiro você vai notar, tá, eu acho que eu estudei bastante até aqui, por isso que agora eu estou passando pela prática, qualquer que seja a qualidade dessa prática, quer dizer, as divisões de conandros, tá? Segundo, aí você vai parar, deixa eu identificar que tipo de conandro que é esse, tá? Às vezes vai necessitar algum tipo de observação. Terceiro, tá? Caso você fale nesse conandro, você tem que descobrir a porta de saída dele, porque ele sempre tem uma porta de saída.
tá? Como que eu saio? Como eu acelero a minha energia consciencial para me desprender da gravidade desse conândro específico? Então você vai ficar ali, você está consciente, você está rodando ao redor dele, mas você vai tornar consciente de que você está rodando ao redor dele. E você vai ter que aumentar a sua consciência situacional de tudo que está dando energia para aquele conândro se constituir na tua vida. E na próxima vez que abrir uma porta de saída daquele conândro, tá? Do repuxe dele, né? Da força dele de atração, você tomar aquela porta e seguir o teu caminho e continuar sempre indo em direção à frente na sua senda ascensional. Dúvidas sobre conândros? Dúvidas sobre esses desafios? Acho que o ponto principal aqui é que tudo o que você estuda e internaliza vai ser manifestado no seu mundo físico como o respelhamento daquilo, como quer dizer, o reverso daquilo. Aquilo quando aquilo ainda não é. Para você ter a oportunidade de inserir no que não é aquilo que ele deve ser. É esse o detalhe. Você aprende como fazer. E aí o conândro te dá a oportunidade de uma situação onde aquilo não está sendo feito, para ver se você faz. Tá? E como você faz quando tem complexidades, quando não é simplesmente só ir lá e você aplicar e você ter uma atitude e uma postura e um diálogo. Envolve, tem que ser algo mais estudado, tem que ser algo visto com mais calma. Então, conândros são algo fascinante da vida. Eu digo que é a câmara de simulação dentro da ascensão, tá? Pilotos de avião, geralmente, eles têm lá, né, uma câmara de pilotagem, né, que é tipo um simulador, onde eles simulam pouso e decolagem, vários procedimentos, tá, da navegação aeronáutica. E na ascensão seria diferente. Os conândros são esses simuladores, aonde é posto a prova máxima, tá? Todos os conhecimentos, todos os conceitos, todas as competências, todas as capacidades que um ser vem tendo, tá? No seu processo ascensional, não importa quanto tempo ele esteja naquele processo ascensional. Então, eu sou o Charlie Austin e eu sou tu. O amor vive no mundo através de você. Agradeço muito por vocês terem ficado comigo aqui nessa noite. Nos vemos nos nossos próximos vídeos. Abraços.